Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Vamos dar continuidade aos estudos do Catecismo da Igreja Católica, hoje a partir do parágrafo 199. Iniciamos hoje uma nova etapa do nosso curso. Eu diria um pouco mais tranquila e palatável, porque nós vamos agora falar de Deus propriamente dito. Antes a gente falou muito tempo sobre fé, sobre o que é a fé, etc. Mas agora a gente vai começar a conversar sobre Deus e as coisas de Deus. Então, você não pode perder, o conteúdo de hoje está muito bacana. Você vai gostar, eu tenho certeza. E você que está nos acompanhando é convidado a se inscrever no nosso canal. Não deixe também de dar aí o seu positivo se você gostou dos conteúdos, compartilhe o nosso vídeo e acione o sininho para receber as notificações de todos os lançamentos que saem semanalmente aqui, tá joia? Então, nós vamos agora à nossa vinheta e já já nós retornamos com o Catecismo da Igreja Católica. Até já! Muito bem, meus amigos, estamos de volta e vamos então, como fazemos habitualmente, fazer a nossa oração inicial pedindo a luz e a graça do Espírito Santo sobre todos nós. A mim que vou falar, a você que vai me escutar, para que todos nós possamos crescer à luz da revelação de Deus. Tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos fazer compreender, que o Espírito Santo nos ajude nisso. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Graças vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos. Hoje, então, vamos continuar os nossos estudos a partir do parágrafo número 199. 199. Você pode acompanhar comigo? Vamos lá. Creio em Deus. Esta primeira afirmação da profissão de fé é também a mais fundamental. O símbolo inteiro fala de Deus. E se fala também do homem e do mundo, fala pela relação que eles têm com Deus. Os artigos do credo dependem todos do primeiro, da mesma forma que os mandamentos explicitam o primeiro deles. Os demais artigos nos fazem conhecer melhor a Deus, tal como se revelou progressivamente aos homens. Os fiéis fazem primeiro profissão de crer em Deus. Muito bem, meus amigos. Este parágrafo já nos aponta que o crer em Deus é o ponto central de todas as coisas. Todo o resto advém desta profissão de fé. Eu creio em Deus. Mas antes de nós falarmos a respeito desta fé, ou deste credo, ou deste símbolo da fé, eu gostaria de conversar com vocês, da gente tentar definir um pouco a respeito do que seja mistério. Muitas coisas na nossa religião, na nossa fé, estão ligadas a mistérios, ou ao grande mistério. O que é um mistério? Mistério não quer dizer algo que seja impossível de existir, ou mesmo de acontecer, ou uma ficção. Não. Mistério é tão somente alguma coisa que eu ainda não consegui compreender com a minha inteligência, que a minha inteligência ainda não abraçou e não compreendeu plenamente. Então, diante deste
desta definição de que mistério não é algo que é impossível de acontecer, mas tão somente algo que a minha inteligência não é capaz de compreender plenamente, eu lanço a pergunta: quem é Deus? Quem é Deus? Deus é um grande mistério. É um grande mistério porque nós não conseguimos compreendê-lo e defini-lo plenamente. Por mais que nós tentemos, a nossa inteligência é incapaz, não cabe na nossa inteligência. E o dia, se é que isso um dia pudesse acontecer, que a criatura tivesse definido e compreendido plenamente o seu Criador, Deus teria deixado de ser Deus. Percebem vocês, então, que esta coisa de ser criatura não nos dá todas as condições para compreender e definir o que seja o nosso, ou quem seja o nosso Criador. Deus não pode ser plenamente entendido pela criatura. Santo Agostinho já dizia que Deus não é para ser compreendido, mas para ser adorado. Deus não é para ser compreendido, mas é para ser adorado. Então, a criatura realmente adora o seu Criador, mesmo sem compreender plenamente, como uma admiração, como um amor, como um respeito. E ainda caminhando um pouco mais sobre quem é Deus, nós podemos definir Deus de algumas formas, todas elas como que visto como que um véu, porque não vemos claramente, mas Deus é Espírito. Deus é Espírito. E, aliás, o próprio Evangelho nos revela isso no Evangelho de São João, no capítulo 4. Deus é Espírito. E nós sabemos que, na definição que nós aprendemos lá no nosso catecismo, Deus é um ser espiritual, ele é espírito e ele é perfeitíssimo. O que é ser perfeitíssimo? Infinitamente perfeito. Deus não erra. Tudo o que Deus faz é certo, tudo o que Deus faz é bom, tudo o que Deus faz é correto. Às vezes nós ficamos pensando que Deus criou o mal, que Deus criou a doença, que Deus criou o pecado, que Deus criou todas as coisas ruins que nós vemos acontecer no mundo. Não, de forma alguma. Tudo o que Deus criou é bom. E se algo de ruim acontece neste mundo, é por conta do mal, é por conta do pecado e por conta das escolhas que todos nós fazemos. Deus é onipotente. Deus é todo-poderoso. No Evangelho de São Lucas, nós lemos o anjo Gabriel falando a Maria: para Deus nada é impossível, nada é impossível, porque Deus é poderoso e Ele pode fazer tudo, tudo o que desejar. Por isso, nós podemos perceber que na obra da criação, Deus fez tudo a partir do nada. Nós, quando criamos alguma coisa, invariavelmente transformamos as coisas, algo em alguma outra coisa. No entanto, Deus não. Deus fez todo o universo a partir do nada. E vejam vocês como a obra de Deus é maravilhosa. O universo inteiro são bilhões de galáxias, num infinito. Só mesmo Deus para criar o universo que nós vemos. E o pouco que a gente conhece do universo não tem explicação. Mas, além de ser onipotente, Deus é onisciente. Deus sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. Ele é infinitamente sábio. O homem vem crescendo ano após ano, década após década, crescendo na ciência, no conhecimento, e vem se achando como que parecido com Deus, mas
Que ousadia, não é querer se comparar a Deus. E o homem já quer fazer isso, fazendo clonagens de animais e de pessoas, criando embriões em laboratório, se achando Deus. Mas o Deus da vida, quem dá a vida é Deus. Deus é, portanto, este Espírito Supremo que sabe tudo e conhece todas as coisas. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Deus está em toda parte, porque Ele é puro Espírito. Como nós lemos e rezamos no Salmo 138, para onde irei, para onde fugirei? Se eu subo ao céu, se desço nos abismos, você está lá, você está me vendo, você está lendo os meus pensamentos, você sabe o que eu estou fazendo e até mesmo o que eu vou fazer. Mas todas estas definições de Deus nos dão uma ideia do que seja Deus. Mas eu acrescentaria mais duas. Primeira delas, que Deus é amor. Deus é amor, como nos fala São João na sua primeira carta. Deus é amor. E a segunda definição, adicional e tão importante quanto esta de que Deus é amor, é que Deus é Pai. Ele é Pai porque criou a cada um de nós. Deus é Pai porque somos obras de sua mão. Deus é Pai porque somos os seus filhos. Meus caros, às vezes nós temos uma ideia a respeito de Deus, não é? Que nos remete a um velhinho com barba sentado num trono, em algum castelo ou em cima de alguma nuvem. Claro que tudo isso são imagens da nossa humanidade. Deus não é assim, claro, Deus é espírito, Deus não tem corpo. Nós temos corpo, mas Deus não. Então, às vezes também nós associamos a imagem de Deus, que é Pai e que é amor, associamos com o nosso pai terreno. E por conta disso, muitas vezes nós temos dificuldade de nos relacionar com Deus, porque temos dificuldade com o nosso pai terreno. Problemas de relacionamento, problemas de perdão, às vezes de violência, de alcoolismo e outros tantos problemas, não é? E às vezes a gente então transfere para Deus os sentimentos ou as realidades que nós temos com o nosso pai terreno. Comigo também foi assim, aconteceu comigo. Eu tinha o meu pai, um pai muito ausente, e eu também tinha Deus como alguém ausente na minha vida. Respeitava, amava, no entanto, era Deus lá e eu aqui. Deixa que eu cuido das minhas coisas. Mas um dia, quando eu consegui então exercitar o perdão, então eu descobri Deus plenamente. Quando eu acolhi e amei meu pai terreno, então eu amei e me encontrei plenamente com Deus. E foi uma experiência fantástica. Então tente ver na sua vida, se você também não passa por alguma coisa, uma situação semelhante. Um teólogo alemão, Rudolf Otto, já falecido há muito tempo, faleceu em 1937, ele escreveu que Deus é aquele que exala poder, glória, superioridade, majestade. Deus não é semelhante a qualquer coisa ou pessoa, ele é totalmente único, totalmente diferente. E este teólogo disse que Deus é um todo outro, totalmente outro, completamente a tudo o que existe, tanto no âmbito humano, material, cósmico, nada se assemelha a Deus. E diante do divino, então, o homem sente uma profunda nulidade. Deus é tão grande e eu tão pequeno. Deus é tão poderoso e eu tão cheio de defeitos e de limitações. Nós temos, por exemplo, muitas vezes o mesmo sentimento que teve Abraão diante de Deus. Abraão se sentiu como que
cinza e pó, porque Deus é majestoso, Deus é grande, Deus é infinito. E Abraão se sentia tão pequeno. Não é assim que também nós nos sentimos tantas vezes, diante das coisas, diante das circunstâncias? E este teólogo Rudolf Otto complementa, afirmando que Deus é o mistério tremendo, ou no latim, mysterium tremendum, que transpira uma grandiosidade, uma superioridade, uma força que apavora, que nos deixa sentindo pequenos. Mas Deus é também, segundo este autor, além de ser mistério tremendo, ele é também mistério fascínio, ou mysterium fascinians. Ou seja, ao mesmo tempo que Deus é superior, ele me inebria, ele me arrebata, ele me deixa estupefato, ele me deixa de queixo caído. Percebem vocês? Porque Deus é grande, Deus é maravilhoso, e é como nós nos sentiremos na bem-aventurança beatífica, da beatitude de Deus, quando estivermos face a face diante de Deus, vislumbrando a sua grandeza. Então, face a face, aí nosso queixo caído por toda a eternidade, louvando e adorando a Deus. A grande beleza que Ele é. É como o sol nos ajuda, que nos ilumina, que nos aquece, mas nós não conseguimos olhar para Ele. Quando olhamos para Ele, nos cegamos e até nos queimamos. Assim é Deus. Deus é grande demais para a gente conseguir olhar para Ele. Foi assim lá com Moisés no Antigo Testamento. Vocês se lembram? Quando Moisés subiu ao monte para conversar com Deus, Deus estava escondido na sarça ardente. E Deus falou para Moisés: tire a sandália, porque o terreno que você está pisando é solo sagrado. E Moisés não pôde olhar para Deus. Conversou com Deus sim, mas não pôde olhar para Ele. Então, meus caros, Deus se revela a nós na medida em que Ele deseja se revelar. Tudo que nós conhecemos de Deus é tão somente aquilo que Deus quis revelar. Muitas ideias, muitas teorias, muitas teologias nos propõem uma ou outra ideia ou conceito, mas efetivamente o que nós sabemos é aquilo que Deus quis revelar. E o fez de maneira plena, total, através de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que assumiu a nossa humanidade e, estando entre nós, nos salvou, nos redimiu, nos apresentou o Pai. Essa é a grande novidade do Evangelho. Jesus nos apresentando o reino, nos apresentando o Pai, que até então, desde o Antigo Testamento, era tão somente uma ideia prefigurada pelos profetas, anunciada pelos profetas, e que as pessoas tinham uma ideia, mas em Jesus, este Pai, este Deus Pai, é anunciado e é revelado a cada um de nós. Portanto, meus caros, nós estamos diante de um grande mistério, todo-poderoso, onisciente, onipresente. Deus sabe tudo, Deus é fantástico. E Deus é infinito. Deus está acima do tempo e do espaço. Tempo e espaço são limitações humanas nossas. Deus não se limita ao tempo, tampouco ao espaço, que são coisas nossas, não é? Então, quando Jesus assumiu a nossa humanidade, aquele que é eterno, aquele que não está sujeito ao espaço, ele se encarnou e ele entrou no nosso tempo, não é? No nosso cronos. O Kairos entrou no cronos. O tempo de Deus entrou no tempo do homem. E, da mesma forma, no nosso espaço, Deus sai da eternidade, do céu, da glória e desce para este nosso terreno, esta nossa terra,
para ser um de nós. Um grande mistério. E todas essas coisas nós vamos conversar nas nossas próximas aulas, tudo a seu tempo. Então, meus caros amigos, nós estamos diante deste grande mistério que é um Deus de amor, é um Deus que é poder, mas é um Deus que é Pai, é um Deus que te ama, é um Deus que está presente na sua vida, que está presente em todos os momentos da sua vida. E nós podemos acreditar nisso. Deus é Pai, Deus é fiel, Deus é amor, Deus é presença. E nós podemos crer neste Deus, porque Ele é aquele que tudo pode e pode inclusive nos fazer felizes. Ele pode inclusive nos proporcionar a eternidade junto dele. É tudo o que nós queremos, não é verdade? Muito bem, é o que nós tínhamos para hoje. Tomara você tenha gostado deste parágrafo 199. A partir da nossa próxima aula, nós vamos mergulhar um pouco mais efetivamente nesta ideia para conversarmos a respeito desta pessoa de Deus, da Santíssima Trindade, das definições a respeito de Deus, e a gente vai entender um pouco melhor ainda como Deus é. Desejamos a todos vocês a paz de Jesus e que você fique aí muito bem no aconchego do seu lar, na sua família, com os seus. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.